IBFcast. Como você vê a pequena produção autoral das nossas igrejas, pensando aqui em igreja paraibana, inexistente. E realmente no campo paraibano eu não vejo incentivo. Eu próprio, como músico, como professor, como me dispondo a trabalhar nesse meio, não tem incentivo. Já tentei falar com alguns pastores, mas mesmo assim eles não apresentam interesses mesmo em desenvolver trabalhos musicais. Então, realmente é uma coisa que Isso talvez seja também cultural e também uma quebra de paradigma, né? Inclusive, o irmão Luiz tinha até apagado aqui essa questão do Do ritmo, ritmo. e da letra, É, né? Isso é uma coisa que pega muito, né? Essa questão rítmica. Por exemplo, uma coisa que no começo do século passado era condenado era a própria utilização do piano, o instrumento piano, na igreja. Por quê? O piano, ele tinha Ele era usado em alguns ambientes, e né? alguns ambientes que mais Aí passava essa conotação, não é isso? passava essa conotação. Por exemplo, era usado muito em jazz, né? Ok. Então tinha toda aquela coisa de prostituição e drogas, ao que trazia a memória, né, do instrumento, mas que é uma coisa que você analisando assim, tudo deve ser feito de uma forma racional dentro do culto a Deus, né? E que mesmo que Satanás utilize aquele meio para desviar pessoas do caminho certo, né? Do caminho de Deus, ainda assim todas as coisas devem ser feitas para honrar e glorificar a Deus, né? Então, sim, nós podemos utilizar, por exemplo, um piano para louvar o Senhor, isso não traz problema nenhum. Nós podemos usar qualquer outro tipo de instrumento para glorificar a Deus, né? Uma coisa que é que traz muita confusão até hoje, por exemplo, é a utilização de percussão nas nossas igrejas, né? Instrumentos de percussão no geral. Não confunda só percussão com bateria, por exemplo. Não só bateria é a percussão. Percussão pode ser um pandeiro, pode ser um carrom, pode ser qualquer coisa, mas desde muito tempo percussão existe. Lá em Gênesis é citada a percussão, né? Tambores. Então, eram instrumentos que eram utilizados nos templos. Então, realmente, eu não vejo, né, motivo para não se utilizar, biblicamente falando, mas eu vejo limitações estruturais e físicas para não se utilizar. Por exemplo, aqui não adianta eu colocar uma bateria aqui no nosso templo e tentar fazer um culto com ela, porque não vai funcionar. Fisicamente, a estrutura não é preparada para receber um instrumento desse tipo. Entendeu? Então não funciona utilizar aqui.